Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como o sistema bancário te mantém preso nas suas dívidas e o porquê ele se mantém preso. Mas não sou bem eu que vou explicar isso para você. Tem um vídeo do economista Paulo Guedes que traz exatamente, de forma clara, objetiva, as armadilhas do sistema bancário. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Quando você assina um contrato com o banco, quando você vai no banco assinar qualquer tipo de empréstimo, financiamento, aquele contrato não foi pensado para ajudar você, tirar você das dívidas. E sim, aquele contrato foi criado e pensado para manter você endividado por um longo período de tempo. Entenda bem isso. Então vamos assistir essa aula agora. Eu espero que você goste. Preste muita atenção, porque o conteúdo é muito rico. Vamos lá? Você chega no fim do mês e a sensação é sempre a mesma. O salário entrou, você trabalhou, cumpriu suas obrigações, mas quando abre o aplicativo do banco, o dinheiro simplesmente evaporou. Não foi um gasto grande, não foi uma emergência, foi um monte de pequenas decisões que você nem lembra direito. Um almoço no delivery porque o dia foi puxado, um jantar porque você merecia, uma sobremesa porque já estava ali mesmo. A taxa de entrega parecia irrelevante. O parcelamento no cartão parecia inofensivo, no extrato tudo parece pequeno. Somado, vira um rombo. Você olha o IPCA no jornal e pensa que a inflação está controlada. 5, 6% ao ano. Algo administrável. Mas a sua vida não parece nada controlada. O mercado ficou mais caro. Comer fora ficou absurdo. O cartão nunca fecha leve. E ninguém te explicou por que a sua inflação pessoal é muito maior do que a inflação que aparece na televisão. Aqui está o ponto que quase ninguém quer ouvir. Isso não é desorganização, não é falta de planilha, não é falta de esforço. Existe um mecanismo silencioso funcionando contra você todos os dias. Um mecanismo que transforma conforto imediato em perda permanente de patrimônio. Daqui a pouco eu vou te mostrar um cálculo simples. Um cálculo que não aparece na fatura do cartão e nem no aplicativo do banco. Um cálculo que explica por que esse hábito aparentemente inocente está financiando a inflação e corroendo o seu futuro. O que eu vou revelar aqui vai contra tudo que o marketing, os bancos e a cultura do merecimento te venderam nos últimos 20 anos. Você foi ensinado a olhar para a inflação como um número distante, quase abstrato, um índice divulgado uma vez por mês, comentado por analistas e rapidamente esquecido. Mas inflação não é estatística. Inflação é comportamento induzido. E o sistema aprendeu a empurrar esse comportamento exatamente para onde dói menos no curto prazo e destrói mais no longo prazo. Quando o IPCA de alimentação fora do domicílio sobe muito acima do IPCA cheio, isso não acontece por acaso. Serviços são o último elo da cadeia inflacionária e o mais difícil de conter. Energia sobe, combustível sobe, aluguel sobe pelo IGPM, folha de pagamento pressiona, o restaurante não absorve, ele repassa. E repassa para quem aceita pagar sem sentir. No cartão, no aplicativo. No clique, o governo combate a inflação subindo a Selic. O crédito encarece. O discurso é que isso vai esfriar a economia. Mas, ao mesmo tempo, o sistema financeiro oferece parcelamento fácil, limite alto e uma narrativa sedutora. Você trabalhou muito, você merece conforto. Você merece praticidade. O custo real disso fica escondido na soma das pequenas decisões. Não é azar que comer fora esteja subindo acima da média. É um setor intensivo em serviços, mão de obra e impostos, pressionado por uma estrutura inflacionária crônica e o mais perverso é que essa inflação não aparece de forma explícita. Ela vem diluída em taxas de entrega, adicionais, combos e parcelas pequenas. Enquanto isso, sua renda cresce. Quando cresce, indexada ao IPCA médio, ou nem isso. Seu custo de vida real cresce pelo IPCA de serviços. Existe um descasamento estrutural, você perde poder de compra sem perceber. E como a dor é fracionada, você não reage. A maioria das pessoas acha que a solução é cortar gastos. Cancelar um aplicativo aqui, cozinhar mais ali, isso é superfície. O buraco é mais embaixo. O problema não é só o gasto, é o padrão mental que o sistema cultivou em você. Um padrão que transforma consumo imediato em inflação pessoal permanente. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que esse padrão cria um IPCA próprio na sua vida. Um índice invisível, mas muito mais cruel do que o oficial. Você foi treinado para acreditar que inflação é algo externo. Um problema do governo, do Banco Central, dos políticos. E que a sua única defesa é ganhar um pouco mais ou ajustar o orçamento quando aperta.
Essa narrativa é confortável porque tira de você a responsabilidade estratégica e coloca tudo no ambiente. A realidade matemática é outra. Existe a inflação oficial, medida pelo IPCA, e existe a inflação comportamental, que eu chamo de inflação pessoal. Ela nasce das suas decisões recorrentes, não de choques pontuais. Quando você normaliza pagar mais caro por conveniência, você cria um padrão de preços que passa a fazer parte da sua vida. E esse padrão cresce a uma taxa diferente da média da economia. O delivery não é apenas comida. É um serviço premium com custo crescente, indexado à inflação de serviços, que historicamente roda acima do IPCA cheio. Quando você incorpora isso à rotina, você está indexando o seu custo de vida a um índice mais agressivo do que aquele que corrige sua renda e suas aplicações conservadoras. Você foi levado a acreditar que pequenos valores não importam, que o problema é o grande gasto, o financiamento, o imóvel, o carro. Mas o sistema prefere que você não olhe para o fluxo, porque é no fluxo que o patrimônio sangra silenciosamente. Daqui a pouco, eu vou colocar isso na ponta do lápis. Não com teoria, com números. Vamos olhar 10, 20 anos. Vamos comparar o que parece pouco hoje com o que falta amanhã. E você vai entender por que esse hábito não é neutro. Ele é inflacionário, ele é cumulativo. E ele ataca exatamente o período da vida em que você mais precisa de estabilidade. Antes disso, grave uma coisa. Você não está pagando mais caro porque quer luxo. Você está pagando mais caro porque foi condicionado a aceitar conveniência como necessidade. E essa confusão custa caro. Na próxima parte eu vou te mostrar o cálculo que quase ninguém faz. E quando você enxergar esse número, o delivery nunca mais vai parecer inofensivo. Agora vamos sair do discurso e entrar no território que realmente importa. Número não tem opinião. Matemática não negocia. É aqui que muita gente prefere desviar o olhar, porque o dano fica explícito. Imagine uma pessoa de 45 anos, classe média, renda estável, não é extravagante. Usa delivery 3 ou 4 vezes por semana. Às vezes almoço, às vezes jantar. Ticket médio de R$70, com taxa de entrega, serviço e aquele só mais um item, esse valor real vai para R$85. 4 vezes por semana dá cerca de R$340 por semana. Em um mês, algo próximo de R$1.300. Parece administrável. Cabe no cartão. Não dói. Esse é o cenário A. O erro invisível. R$1.300 por mês dão R$15.600 por ano. Agora vem o ponto que quase ninguém calcula. Esse gasto não é corrigido pelo IPCA médio. Ele é corrigido pela inflação de serviços e alimentação fora do domicílio, que historicamente roda acima. Vamos trabalhar com um número conservador, 8% ao ano. Não é exagero, é realidade. Se essa pessoa mantém esse padrão por 10 anos, não estamos falando de R$156 mil nominais, estamos falando de mais de R$220 mil em valores corrigidos pelo próprio comportamento inflacionário. Em 20 anos, esse número passa fácil de R$500 mil. R$500 mil gasto em conveniência. Não em uma experiência única. Não em algo memorável. Em rotina. Agora vem a parte que dói de verdade. Esse dinheiro não só foi gasto, ele deixou de existir como capital. Se essa mesma pessoa tivesse simplesmente direcionado esses R$1.300 mensais para um ativo que acompanhasse a inflação ou protegesse contra a desvalorização do real, a história muda completamente. Vamos ao cenário B. A verdade nua e crua da perda de poder de compra. Suponha que essa pessoa deixou esse dinheiro parado em algo que rende próximo ao CDI, algo comum, algo que o gerente chama de conservador. CDI acompanha a Selic, parece seguro. Só que o custo de vida dessa pessoa sobe a 8% e o CDI líquido, depois de imposto, mal empata com o IPCA médio. Resultado, mesmo investindo, ela perde poder de compra relativo. O dinheiro cresce, mas a vida cresce mais rápido. Em 20 anos, o patrimônio financeiro não acompanha o padrão de despesas. É por isso que tanta gente chega aos 60 com uma sensação estranha. Tem dinheiro, mas não tem margem. Qualquer imprevisto vira ameaça. Qualquer reajuste assusta. Não é falta de renda, é erro de indexação. Agora vamos ao cenário C. A solução Guedes pega os mesmos R$1.300 mensais. Ao invés de financiar inflação de serviços, esse valor é direcionado para a proteção patrimonial. Parte em ativos dolarizados, parte em ativos reais. Não estou falando de milagre, estou falando de lógica macroeconômica. O real, estruturalmente, perde valor ao longo do tempo. Não é ideologia, é histórico.
Ativos expostos ao dólar funcionam como seguro contra essa perda. Se ao longo de 20 anos o dólar se valoriza a uma taxa média de 6% ao ano em reais e esse fluxo mensal é investido com disciplina, o resultado é outro jogo. Em 20 anos, esse mesmo fluxo mensal pode gerar algo próximo de 800 mil a 1 milhão de reais, dependendo da combinação de ativos. Não porque você ficou mais esperto, mas porque você parou de financiar a inflação e passou a se proteger dela. Perceba a inversão. No primeiro cenário, você trabalha para sustentar um padrão inflacionário que te empobrece. No segundo, você trabalha para preservar poder de compra. A renda é a mesma. O esforço é o mesmo. A diferença está na decisão recorrente. E aqui entra um ponto psicológico crucial. O delivery não te rouba de uma vez. Ele te rouba em silêncio. Ele cria um hábito que se auto-justifica. Você merece. Você trabalhou. Só que o mercado financeiro não remunera merecimento. Ele responde a fluxo, disciplina e indexação correta. Quando você entende isso, a pergunta muda. Não é mais posso gastar isso, é qual inflação estou escolhendo financiar. Porque toda decisão de consumo recorrente é uma escolha de índice. Ou você se indexa ao IPCA de serviços, ou você se indexa a ativos que sobrevivem a ele. Esse é o cálculo que quase ninguém faz. E é por isso que a maioria envelhece achando que o problema foi o salário, o governo ou o azar. Não foi. Foi matemática ignorada por muito tempo. Agora projete essa trajetória para frente. Não para o próximo mês, não para o próximo ano. Projete para a fase da vida em que o contra-cheque para de entrar e a conta continua chegando. Se você mantiver esse padrão, aos 70 anos sua realidade será desconfortável, mesmo que você tenha feito tudo certo aos olhos da sociedade. Trabalhou décadas, contribuiu para o INSS, juntou alguma coisa. Mas o seu custo de vida foi indexado a um padrão que cresceu mais rápido do que a sua capacidade de acumular. O INSS não acompanha o seu IPCA pessoal, ele mal acompanha o IPCA médio. É um sistema de repartição simples, o dinheiro de quem trabalha hoje paga quem já se aposentou. Não existe poupança real, não existe reserva. Isso não é previdência. É uma promessa política sustentada por demografia. E demografia no Brasil está piorando. Menos jovens, mais idosos. A conta não fecha. Por definição, isso se comporta como um esquema Ponzi legalizado. Enquanto entra gente nova, o sistema se sustenta. Quando a base encolhe, o benefício perde valor real. Agora imagine depender disso com um padrão de vida inflado por hábitos caros. O resultado é previsível. Ou você reduz drasticamente seu conforto, ou transfere a conta para os filhos, ou entra na velhice com medo constante de reajustes. Plano de saúde sobe acima da inflação, serviços ficam mais caros, a margem desaparece. Existe outro futuro possível. Um futuro onde você chega aos 70 com autonomia. Não luxo, autonomia. A capacidade de dizer não, de escolher, de não aceitar qualquer condição porque precisa. Esse futuro não nasce de grandes golpes de sorte. Ele nasce de decisões pequenas, repetidas, alinhadas com a realidade macroeconômica. Quando você para de financiar a inflação pessoal e começa a proteger patrimônio, o tempo trabalha a seu favor. A renda passiva não precisa ser exuberante, ela só precisa acompanhar o custo real da sua vida. Isso é dignidade financeira, isso é envelhecer sem medo. A maioria não faz essa conta porque dói imaginar o futuro, mas ignorar não cancela a matemática, só transfere o choque para mais tarde, quando a capacidade de reação é menor. Nesse ponto, sempre surgem as mesmas objeções. Elas mudam de tom conforme a idade, mas a essência é igual. Para alguns, já passou tempo demais. Para outros, a família consome tudo. Para outros ainda, a vida é dura demais para abrir mão de pequenos confortos. Vamos ser claros, nunca é tarde para estancar a sangria. O erro não é ter feito escolhas ruins no passado. O erro é continuar fazendo as mesmas escolhas depois que você entendeu o mecanismo. Orgulho custa caro, inércia custa mais ainda. Quem tem 50, 55 anos costuma dizer que já não dá tempo. Dá sim, talvez não para criar riqueza exuberante, mas dá para preservar a dignidade, dá para reduzir dependência, dá para não chegar aos 70 refém de reajuste de plano de saúde ou de favor dos filhos. Quem tem 30 e poucos, com filhos pequenos, diz que não sobra nada. A verdade é que não sobra porque o padrão de consumo foi elevado antes da base patrimonial existir. Conforto veio antes de segurança. Isso não é culpa individual. É um modelo cultural empurrado o tempo todo. Mas a correção começa quando alguém decide inverter a ordem. E aqui entra um ponto que poucos aceitam. Você não precisa eliminar conforto. Você precisa escolher quando e como pagar por ele. Conforto recorrente, inflacionário, pago a crédito, destrói patrimônio. Conforto pontual, planejado, pago à vista, não destrói. A diferença é disciplina, não sofrimento. Parar de financiar a inflação pessoal não é virar asceta.
é virar estrategista, é entender que cada real tem uma função. Ou ele trabalha para você no futuro, ou trabalha contra você agora. O pior erro não é ter começado errado. O pior erro é continuar sangrando porque admitir a mudança fere o ego. O sistema conta com isso. Ele se alimenta da sua racionalização. Existe um momento na vida em que a pergunta deixa de ser quanto você ganha e passa a ser quem manda no seu tempo. Liberdade financeira não é ostentação, é silêncio. É dormir sem medo do próximo reajuste. É envelhecer sem a sensação de que qualquer mudança de regra pode desmontar sua vida. O verdadeiro legado não é o que você consome, é o que você preserva. Seus filhos não precisam lembrar dos pedidos de delivery. Eles precisam lembrar de um pai ou de uma mãe que envelheceu com dignidade, autonomia e clareza. Isso não se constrói com impulsos. Se constrói com consciência. O sistema inteiro foi desenhado para transformar conveniência em independência, para trocar conforto imediato por fragilidade futura. Quando você entende isso, não fica revoltado, fica sóbrio. E sobriedade é poder. Cada pequena decisão é um voto. Ou você vota em inflação, juros e dependência, ou vota em patrimônio, proteção e escolha. Não existe neutralidade. Existe apenas o que cresce no silêncio. Se você entendeu a gravidade disso, o próximo passo lógico é aprofundar. Existe outro mecanismo silencioso corroendo o futuro de milhões de brasileiros. A falsa sensação de segurança do INSS. No próximo vídeo eu explico por que depender exclusivamente dele é aceitar uma velhice vulnerável por design. Inscreva-se. Não por entretenimento, por estratégia. Porque proteger o que você construiu é uma responsabilidade. E ignorar a matemática nunca foi uma boa ideia.